Bom dia. Aula de ciências hoje do nono ano nós vamos falar sobre ondas e sons, né? Tem a ver, na verdade são iguais, né? Só muda a nomenclatura. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de versos número 7, questão 1 a questão 26. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 11 e 12. Então, gente, vamos lá. O conteúdo não é difícil, mas tem bastante coisa para a gente tentar compreender, tá? Vamos lá, primeiro vamos entender o que são ondas, né, antes de classificá-las. O que são ondas? Ondas são perturbações, tá, que vão se propagar num meio material. Pode ser em qualquer meio material? Sim. O que vai depender é o tipo da onda que vai estar sendo propagada e também, obviamente, o tipo do material que vai servir como meio para a propagação da onda vai influenciar na intensidade dessa propagação, tá? Então, ondas são perturbações que vão se propagar em algum meio material. Professor, só se propaga em meio material? Não. Existem tipos de ondas que podem ser propagadas no espaço, ou seja, que podem ser propagadas no vácuo. Então vamos lá. Ondas são perturbações que vão se propagar ou no espaço, no vácuo, ou em algum meio material, beleza? E aí, gente, a gente pode classificar as ondas em relação à sua natureza, à sua direção e à sua energia de propagação. Então eu citei 3 formas de se classificar a onda, né? Em relação à direção, à energia de propagação e em relação à natureza. A gente precisa analisar esses 3 conjuntos, tá? Esses 3 itens em conjunto para poder estar classificando uma onda? Não necessariamente, mas quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter uma maior, digamos, clareza naquela classificação, ok? E aí, quando a gente junta esses 3 conceitos, né, a natureza, a direção e a energia de propagação da onda, a gente consegue classificar elas em 3 formas distintas. Ou elas vão ser ondas mecânicas, ou elas vão ser ondas eletromagnéticas, ou elas vão ser ondas periódicas. Vamos lá. É muito simples, tá? A gente compreender uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Porém, quando a gente fala de ondas periódicas, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, então eu vou deixar elas por último. Vamos lá. Ondas mecânicas. Ondas mecânicas é bem simples. Ondas mecânicas são aquelas que, por regra, sempre vai ter que ter um meio material para se propagar. Ou seja, não existe onda mecânica se propagando no vácuo, ok? Tem que ter sempre um meio material, tá? E aí, gente, já que tem um meio material para se propagar, ela vai fazer o que para realizar essa propagação? Ela vai transformar energia cinética em energia potencial, de fato, para que ela consiga se propagar. Beleza? Então, gente, regra para vocês gravarem para a vida de vocês: ondas mecânicas não se propagam no vácuo, porque ela necessita transformar a energia cinética em energia potencial para se propagar. Logo, necessita de um meio material, beleza? Um exemplo de onda mecânica, vamos lá, nós temos uma corda, quando esse som vai se propagar na corda, nós temos uma mola, nós temos o som quando se propaga num meio líquido. Quem aqui nunca esteve dentro de uma piscina e ouviu alguma batida na água? Isso é um tipo de onda mecânica, está se propagando na água, e a água é um meio material, beleza? Então vamos lá. Segundo tipo de onda são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, gente, elas são geradas a partir de cargas elétricas, tá? Essas cargas elétricas, elas são oscilantes e elas vão se propagar sem depender de um meio material, beleza? Então vamos lá. As ondas eletromagnéticas, elas são geradas a partir de cargas elétricas. O seu nome já diz isso. Essas cargas elétricas, elas vão ser oscilantes e vão se propagar, tá, em algum tipo de meio, se for o caso, ou no vácuo. Ou seja, elas têm a capacidade de se propagar no vácuo. Mas, professor, você falou que ela pode se propagar em algum tipo de meio. Sim, as ondas eletromagnéticas não é porque elas conseguem se propagar no vácuo que elas não conseguem se propagar em um meio material. Elas conseguem, sim.
Tem as suas limitações? Tem, mas elas conseguem se propagar sim em meio material. Mas a sua principal característica é elas se propagar no vácuo, ok? Quais são os exemplos que nós temos de ondas eletromagnéticas mais, digamos, trazendo para o nosso dia a dia? O rádio, tá? Quando a gente liga o rádio que a gente escuta, aquilo são ondas eletromagnéticas que estão sendo emitidas para o rádio, tá? Então o rádio é um tipo de onda eletromagnética. O raio-x que a gente faz lá para ver se fraturou um osso, alguma coisa, é um tipo de onda eletromagnética. E o micro-ondas da nossa casa. Então, daí vem aquela questão toda, né? Que algumas pessoas não gostam de usar micro-ondas porque tem radiação. Enfim, isso é outra história contestável, mas é só para vocês entenderem da onde vem essa história. Porque os micro-ondas todos trabalham com ondas eletromagnéticas, ok? E por último, tá? E um pouquinho mais complexo, são as ondas periódicas, tá? Vamos lá. O que são ondas periódicas? Ondas periódicas, gente, elas sempre vão se caracterizar por uma sucessão regular de ondas, tá? Ou seja, as ondas periódicas elas vão se caracterizar por uma sucessão de ondas regulares. E estas ondas regulares, elas vão formar, tá? Elas vão ter formações regulares aonde vão se repetir em intervalo de tempo igual. Ou seja, eu tenho uma onda, a outra vai ser um intervalo de tempo igual. Eu tenho uma onda, a outra vai ser um intervalo de tempo igual. Beleza? Para isso ficar mais claro na cabeça de vocês, eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui. Vamos lá. Eu tenho uma onda periódica, né? Beleza. Agora preste atenção. Dentro das ondas periódicas, eu tenho algumas classificações, que são os elementos da onda periódica, para a gente conseguir entendê-la, ok? Então vamos de novo caracterizar a onda periódica antes da gente ver os elementos. São caracterizadas por formar sucessões de ondas regulares. E essas ondas regulares elas vão se repetir com intervalos de tempo igual. Beleza? Então vamos lá. E aí nós temos esses elementos. Quais são esses elementos? É a crista, o vale, o comprimento da onda, o período da onda, a frequência da onda, a amplitude da onda, tá? E tudo isso vai ajudar a gente a entender. Vamos falar um por um. Primeiro, o que são as cristas? As cristas, gente, são justamente o topo da onda. Olha aqui, eu tenho 3 cristas nessa onda, tá? O que é o vale? É a parte mais baixa da onda. Eu tenho 3 vales. Tá? O que é a amplitude de uma onda? É a distância de uma crista para outra. Isso aqui é a amplitude de uma onda. Ou a distância de um vale para outra. Se uma onda ocorre em intervalos de tempos iguais, vocês concordam que a distância de uma crista para outra é a mesma de um vale para o outro? Então a gente pode mensurar, medir a amplitude de uma onda ou pela distância das cristas ou dos vales, ok? O que é o comprimento da onda? É a distância de uma onda para outra, tá? E aí como é que você vai ver essa distância de uma onda para outra? Bem, em repouso, no meio. Ou seja, aqui eu tenho a distância de uma onda para outra. Beleza? O que seria o período da onda, né? O período da onda, gente, digamos que é o tempo que demora, tá? Para ter, digamos, para ter as ondas consecutivas, tá? Ou seja, os ciclos de onda. Então eu vou ver o período da onda em relação ao seu ciclo de onda. Eu vou ver, por exemplo, qual é o período dessa onda? É desse ciclo até este ciclo. Isso é o período desta onda, ok? E aí quando recomeça, eu tenho outro período, tá bom? E o que é o número, né? O que é a frequência
desse período, a frequência dessa onda. É justamente o número de ciclos que eu vou ter. Então eu vou ter 2 ciclos, a frequência, 2 ciclos. Vou ter 4 ciclos, a frequência, 4 ciclos, ok? Então é bem simples desde que a gente treine isso, tá? Deem uma pesquisada em casa, galera. Sabendo de tudo isso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4, relacionado ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês simplesmente descrevam, tá, o que são ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e ondas periódicas. Lembrando que nas ondas periódicas vocês vão ter um trabalhinho um pouco mais elaborado, né? Porque ela tem cristas, vale, amplitude, comprimento, período, frequência, ok? Então, galera, fico aguardando a atividade devolutiva. Muito obrigado, até a próxima.